Parece novela da Globo, né? A vida real é mais interessante do que a fictícia, né? Então, depois de tudo isso, depois de ter coletado essa informação, né, que seu irmão estava vivo, José determina que um deles vá buscar o irmão mais novo, enquanto os outros ficariam ali como reféns. Verso 14, onde nós lemos assim: José disse: já falei, vocês são espiões. 15. Nisso vocês serão provados, juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. 16. Envie um de vocês e busque o seu irmão. Manda alguém buscar o mais novo, porque essa seria a maneira de provar de que eles estavam dizendo a verdade. E se eles não fizessem, como José estava dizendo, jamais sairiam do Egito vivos. E José jura 2 vezes por Faraó. Era um costume do Antigo Oriente que os súditos juravam pela vida do rei ou pela vida dos seus deuses. José está fazendo o seu papel como cidadão egípcio que ele tinha se tornado, muito embora ele nunca tinha abandonado a fé dos seus pais, como nós iremos ver. Enquanto Benjamim não viesse, isso é o que ele está dizendo, os demais irmãos ficariam presos. Se não viesse, a confirmação de espiões estaria confirmada a acusação de que eram espiões, e eles seriam presos e mortos, e José então prende os 10 durante 3 dias, talvez por conta dos 3 anos que ele ficou preso lá na prisão dos reis. 3 dias, 3 anos. Pode ser muita coincidência, né? E depois de 3 dias, José altera o plano. Diz aí o verso 18, que ele se apresentou aos seus irmãos, ainda incógnito, não é? sem se revelar, como alguém que temia a Deus. Vejam aí o verso 18. 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Os seus irmãos não estranhariam isso, porque Abraão e Isaque tinham morado no Egito. E o conhecimento de Deus deve ter sido transmitido por eles aos egípcios. E o conhecimento de que Yahweh é o Deus dos hebreus ficou incorporado nas religiões egípcias. Então, Yahweh era um Deus a mais. Vocês lembram, sabem disso, que a diferença do politeísmo para o monoteísmo é que no politeísmo a pessoa pode ter muitos deuses e nenhum Deus concorre com o outro. Enquanto que no monoteísmo só tem um Deus, e esse Deus não aceita dividir os seus adoradores com outros deuses. Ou você adora somente a Deus, ou não adora, ou então você está fora do convívio dele. Mas no politeísmo você pode adorar o Deus Ra, egípcio, o Deus do Sol, Re da Lua. Você pode adorar Yahweh, que é o Deus dos hebreus. Você pode adorar Renfã, que é o Deus dos assírios. Você pode adorar Moloque, que é Deus dos filisteus. Tudo ao mesmo tempo. E nenhum desses deuses, na mente politeísta, concorre uns com os outros. Então, quando José se apresenta e diz: eu temo a Deus, ele está dizendo: eu sei quem é o Deus de vocês. E eu respeito o Deus de vocês. Por isso, e agora o discurso de José abranda: se vocês são pessoas honestas, como vocês estão dizendo, então deixa um só aqui e vocês voltam para casa e levam comida para a família de vocês. O coração de José tinha ficado apertado pela situação do seu pai. Então, em vez de prender 9 e mandar 1, ele muda e resolve mandar 9 e ficar com 1, porque esses 9 levariam mantimento e comida para suas famílias, inclusive para o velho pai Jacó. Ele muda então a estratégia. E aí ele diz no verso 20: mas depois vocês vão trazer o irmão de vocês, porque vocês vão deixar alguém aqui como refém. E diz aí o final do verso 20, que os irmãos de José aceitaram a proposta, porque ou isso ou eles morreriam, não é? E vamos caminhar então para o final da nossa passagem. Ali diante do trono de José, eles começam a falar entre si, verso 21 e o verso 22. Eu quero ler, porque eu creio que essa é a passagem central, é o ponto central da passagem que nós estamos vendo ali.
disseram entre si, eles estavam falando entre si em hebraico, pensando, não tinha a menor ideia de que José compreendia, né? Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Está sendo requerido de nós. Queridos, nós temos aqui talvez uma das passagens bíblicas mais claras do poder de uma consciência culpada. O poder de uma consciência culpada. E aqui os irmãos revelam claramente na conversa entre si que eles nunca conseguiram se livrar da consciência, da culpa, do pecado que eles cometeram contra o seu irmão. Da insensibilidade que eles mostraram diante das súplicas de José, para ser mais explícito. Nós vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não demos ouvido. Se vocês se recordam do texto, jogaram José lá no poço e foram comer. Eles estavam comendo, ouvindo os gritos do irmão, suplicando pela vida dele, pedindo aos seus irmãos que o tirassem de lá. E eles fizeram ouvidos surdos, moucos, foram totalmente insensíveis. E essa insensibilidade deles para com o sofrimento do seu irmão atormentava a alma deles. Durante todos esses anos, eles nunca tinham se livrado da consciência, da culpa, da enormidade do pecado que eles haviam cometido. Rúben, o mais velho de todos eles, aproveita para dizer: vocês lembram que eu disse a vocês para não fazer mal ao menino? E de fato ele tinha dito isso. E ele interpreta: pois agora o sangue dele está sendo cobrado de nós. Embora eles não mencionem o nome de Deus nenhuma vez, percebem aqui? Nenhuma vez eles mencionam o nome de Deus, mas é como se o universo tivesse conspirado para que agora eles pagassem pelo erro que eles tinham cometido, pelo pecado que eles tinham cometido. É assim que eles estão interpretando. E é assim que pessoas com a consciência culpada interpretam as coisas ruins que acontecem na vida delas. Pessoa que tem consciência culpada, que tem esqueleto no armário, pecado que foi cometido, que nunca foi resolvido, um pecado secreto, uma prática escondida, que nunca foi revelada e nunca tratada, toda vez que acontece uma coisa ruim, sempre vem a pergunta: será que não estou sendo castigado? Será que não é Deus que está fazendo isso acontecer comigo? É assim que funciona. E aqui nós vemos o poder de uma consciência culpada agindo no coração dos 10 irmãos mais velhos de José. Eles não sabiam, diz aí o verso 23, que José os entendia perfeitamente. Porque José estava falando por meio de um intérprete. E quando José ouviu a conversa dos irmãos, em que eles admitiam a sua culpa, a angústia da alma deles, e que as coisas estavam acontecendo daquela maneira, porque agora eles estavam sendo responsabilizados, diz aí o texto que José saiu para poder chorar. Verso 24. Esse choro aqui não era de raiva, ao se lembrar de tudo que tinha acontecido, como uma ferida que é aberta, uma cicatriz que é aberta. Ele não estava morrendo de raiva, ira e ódio contra seus irmãos, mas esse choro talvez é por ver que realmente eles nunca se perdoaram. É meio que um choro assim, sabe aquele choro de criança? A criança começa a chorar, tá braba e chorando, de repente a gente chega e... aí ela... Sabe aquele choro aliviado, né, que a criança dá quando finalmente ela encontra uma direção que o pai... Porque ela precisa de direção. A criança começa a chorar porque ela não sabe, né? Ela está sentindo coisas, ela não sabe o que fazer. E de repente, né, a gente lembra para ela o que é que ela tem que fazer. E aí, aquele choro aliviado, né? Então, era mais ou menos isso aqui, não é? Toda aquela tristeza de José. Os meus irmãos foram insensíveis, meus irmãos me abandonaram no poço. Ao ouvir a conversa dos seus irmãos, José não era como ele tinha pensado. Os seus irmãos tinham sofrido durante todos aqueles anos, e o choro então se derrama no seu coração. Ele tem que sair da frente dos seus irmãos para poder chorar. Depois de enxugar as lágrimas e retocar a maquiagem, né, porque
Vocês lembram, né, que os egípcios pintavam os olhos e essas coisas todas? Então José volta para a presença dos irmãos e fala com os irmãos. E escolhe Simeão, final do verso 24. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Simeão haveria de ficar preso no Egito, enquanto os 9 irmãos voltariam 400 quilômetros para o norte, 300, 400 quilômetros ao norte, para Hebrom, para levar comida para Jacó, as mulheres, crianças, os trabalhadores, e depois eles teriam que voltar com Benjamim para que Simeão pudesse ser solto. Simeão era o filho de Lia, era o segundo filho de Jacó, e ele tinha sido aquele que liderou o massacre dos homens de Siquém, que tinham cometido estupro contra Diná, a irmã deles, por parte de pai e mãe. Foi Simeão, homem violento. Alguns comentaristas sugerem que ele tinha sido o principal instigador da venda de José, mas a Bíblia não afirma isso. Mas é que os estudiosos ficam procurando uma razão para explicar por que Simeão. Poderia ter sido qualquer outro, né? Então ele tinha liderado o massacre contra os homens de Siquém, então era um homem de índole violenta, muito e líder, então provavelmente ele poderia estar à frente do complô e das ações contra o José. Isso nós não sabemos. De qualquer forma, passar um tempo na cadeia daria para Simeão oportunidade para refletir em toda a sua vida, em tudo aquilo que tinha acontecido. José então ordena que Simeão seja algemado na presença de todo mundo. Vamos terminar. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas, sempre lembrando que isso aqui foi escrito para os descendentes desses irmãos 400 anos depois, quando eles estavam à beira de entrar na terra prometida. Eu quero destacar 3 pontos aqui que parecem evidentes. Eu creio que Moisés quer, em primeiro lugar, lembrar aos israelitas a veracidade da palavra de Deus. Deus tinha revelado a José, primeiramente, que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. E aquilo aconteceu, embora tenha levado tempo. O ponto aqui é que Deus fez com que aquela revelação, através de sonhos, se cumprisse. E que, portanto, os israelitas deveriam confiar e andar pela fé na revelação que Deus estava trazendo a eles através de Moisés. Deus vinha falando através de Moisés para os israelitas, entregando a sua lei, a sua aliança, o pacto, o culto, as ordenanças, o ministério sacerdotal, sacrifícios, oferta, tabernáculo, tudo Deus tinha revelado e Deus tinha dado ordens, tinha dado orientações sobre como eles deveriam viver na terra prometida. Então os israelitas podiam confiar na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, porque, como a história de José demonstra, Deus zela pela sua palavra para cumprir. Um outro ponto que parece evidente é que Moisés queria reforçar a fidelidade de Deus para com o povo de sua aliança. Eu já falei sobre a providência, não vou falar muito mais, apenas dizer que esse é um ponto aqui. Da mesma forma como Deus guiou os acontecimentos, de forma que a sua vontade se cumprisse e seu povo fosse salvo, Deus haveria de estar com os israelitas quando eles entrassem na terra prometida para enfrentar os cananeus, povos mais poderosos, e herdar a terra que Deus havia prometido. Uma terceira lição que eu creio que Moisés está querendo lembrar, porque isso está bem na lei de Moisés, é que a santidade de Deus faz com que as consequências do pecado recaiam sobre a cabeça do pecador. Fazia cerca de 20 anos que os irmãos de José tinham cometido aquele crime. E, embora se sentindo culpados, eles talvez pensassem que aquilo que tinha acontecido ficaria apenas entre eles, aquele tipo de segredo que eles levariam para o túmulo, até a cova. Contudo, Deus não deixou que aquele pecado passasse sem castigo. Os israelitas deveriam se lembrar disso, que Deus é santo e que Ele é justo, e que você não peca impunemente contra Deus. Pode parecer no momento
que Deus não se importa, porque você fez o que você fez e não caiu um raio sobre a sua cabeça, você não foi atropelado por um carro, nem você pegou Covid fatal, né, da primeira cepa. Nada disso aconteceu com você. A vida continuou normal. E aí o pecador tem a falsa ilusão de que Deus não viu ou que Deus não se importa. Mas isso aqui nos ensina que cedo ou tarde Deus vai trazer você para um ajuste de contas. Pode parecer no momento que não, tudo está indo bem, apesar do que você tem feito, mas vai chegar esse momento em que vai ter um ajuste de contas entre você e Deus. E aí eu pergunto o que é que a gente pode tirar de tudo isso, o que é que nós podemos aprender. São tantas lições, não é? Eu vou tentar me prender a 3 ou 4 lições que nós podemos tirar aqui. A primeira delas, a bênção que é uma consciência tranquila. Que privilégio ter uma consciência tranquila. Quando você tem uma consciência tranquila, quando digo consciência tranquila, eu não estou dizendo o fato de que você nunca cometeu pecado e que você não peca, mas que seus pecados estão em ordem. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não tratados. Esse é que é o problema. Porque somos pecadores, todos, vocês e eu. Então, sempre vai ter pecado. Então, a questão é o pecado não tratado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No livro de Provérbios diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Mas o que reconhece as suas faltas e as deixa, esse encontrará misericórdia. Então, no Evangelho, Deus oferece perdão e reconciliação pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então, o crente que está em dia com as suas confissões, com a sua alma, com o seu caminhar, ele tem uma consciência tranquila. Ele não vai interpretar coisas ruins na sua vida como os irmãos de José. Porque ele não tem, o que ele tinha para acertar com Deus já foi acertado em Cristo Jesus. E que privilégio você poder ter uma consciência assim. Por outro lado, vejam, o que uma consciência culpada ela pode fazer. Ela pode fazer. Eu diria aqui, então, a necessidade de você colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Examinar a sua vida, confessar os seus pecados, reconciliar-se com Deus. Talvez você tenha que fazer reconciliação com outras pessoas, talvez você tenha que devolver alguma coisa, talvez você tenha que desfazer algum contrato, algum relacionamento, mas tudo isso vale a pena para você ter uma consciência pura e limpa diante de Deus. Uma outra lição prática aqui para nós é que nós não devemos aliviar cedo demais a convicção de pecados, mas aguardar que Deus faça a obra completa. José tinha percebido que Deus tinha começado a trabalhar no coração dos seus irmãos. Ele percebeu, tanto é que ele chorou de alívio, não é? Seus irmãos não eram aqueles durões como ele tinha pensado, insensíveis. José percebeu que Deus tinha trazido uma profunda angústia a seus irmãos por aquilo que tinham feito. E José podia ter abreviado o sofrimento dos seus irmãos naquele momento ali, se apresentando como vivo, dizendo: podem parar de conversar e de se acusar e de se condenar, porque eu estou vivo. Ele não podia ter feito isso, acabar o sofrimento dos irmãos ali na hora. Mas ele sabiamente esperou pelo momento certo. Seus irmãos precisavam realmente se quebrantar e se arrepender profundamente antes de poderem saber que José estava vivo. E a minha aplicação aqui é para pais e pastores. Nós precisamos ter sabedoria para não abortar a obra do Espírito Santo em levar ao arrependimento os nossos filhos e as nossas ovelhas que pecaram diante do Senhor. Porque às vezes, pensando como pai, você vê que é a mão de Deus mesmo sobre seu filho, filho rebelde, filho desobediente. Então o coração da gente, né, se constrange, se enche de pena, de compaixão, e a gente quer ir lá e dizer para Deus: Deus, me castiga e não meu filho, ou tira esse sofrimento do meu filho. E você acaba abortando, cortando, terminando antes do tempo o que Deus está fazendo no seu filho. Deus às vezes precisa levá-lo até o fundo do poço mesmo.
Ele precisa sentir a convicção de pecado, quebrantamento profundo. E às vezes os pais, por falta de sabedoria e compaixão do filho, não deixam Deus terminar a obra na vida dos filhos. E a mesma coisa com os membros da igreja. Eu sei que às vezes, as pessoas perguntam, ou às vezes o conselho, os pastores, eles quando tratam casos pastorais, os membros da igreja, com razão, todo mundo quer compaixão, todo mundo quer que o alívio venha logo, que a situação se resolva. Mas às vezes a gente está vendo que Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. E que aquela pessoa precisa passar um tempo. Ela precisa sentir a mão de Deus, precisa sentir a consequência do que fez. Para que a cura seja completa, senão ele vai se safar cedo e já vai estar fazendo de novo. Então a lição precisa ser ensinada. E essa é uma coisa que nós aprendemos aqui. José poderia ter abreviado o sofrimento de seus irmãos, mas ele vai esperar até que finalmente um deles vai dizer: eu ofereço a minha vida no lugar do meu irmão Benjamim, porque nós pecamos contra Deus. Até chegar a esse ponto. E por isso eu creio que essa lição é importante. Última coisa que eu quero dizer: felizes são aqueles que Deus dá uma oportunidade de arrependimento e perdão. Não é verdade? Deus podia ter deixado aqueles 10 irmãos morrer e levar aquele pecado para a cova. Mas Deus deu uma oportunidade deles se reconciliarem, de confessarem, de colocarem em ordem. Às vezes dói quando Deus está fazendo isso com a gente, mas pense bem, é melhor você acertar suas contas com Deus agora do que deixar para o dia do juízo, quando não haverá misericórdia. Agora Deus nos convida, no Evangelho de Cristo, a sermos perdoados, reconciliados das nossas iniquidades com Deus. Deus nos oferece pleno perdão em Cristo, aqui e agora. Feliz é o homem, feliz é a mulher, a quem Deus traz essa convicção. Se você pensa que você é feliz porque seu pecado está oculto, é o contrário. Você vai ser feliz quando você trouxê-lo à luz e resolvê-lo diante de Deus. E resolver diante de Deus. Que Deus conceda, queridos irmãos, isso à nossa igreja. Nós sejamos uma igreja quebrantada, uma igreja, por um lado, grata a Deus pelo Evangelho de Cristo, pelo poder do Evangelho que nos reconcilia com Ele, mas por outro também andando em temor e tremor diante desse Deus da providência que guia todas as coisas e que um dia mandou seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados de nossas iniquidades. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Terminou essa oração. Pai, nós queremos pedir agora que essa palavra tenha efeito nos corações. Nós oramos que o Senhor nos dê um espírito quebrantado. Queremos nos reconciliar contigo, pedir perdão pelas nossas faltas. Sonda-nos, ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Conhece, ó Deus, o recôndito, o mais íntimo do nosso coração, as motivações, os desejos, os ídolos que por vezes se acumulam ali. E nos leva, Senhor Deus, a um arrependimento verdadeiro. Nos ajuda a criar nossos filhos, a pastorear nosso rebanho, de maneira que Tu faças a obra completa de santificação, de quebrantamento. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos filhos afastados. Nós temos compaixão deles, mas se o Senhor tiver de abatê-los, de fazê-los sofrer para que isso redunde em vida eterna, faze-o, ó Deus. Porque de que adianta, Senhor, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ouve a nossa oração, abençoa essa querida igreja em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.